Graça e paz, meus irmãos. Amém. Quantos vocês estão felizes de estar aqui mais uma noite, mais um sábado, na presença do Senhor? Confesso que estou muito feliz de nós podermos trabalhar nessa dinâmica, Vilar, de série. Semana passada nós falamos sobre justificação e hoje nós iremos falar de algo muito pontual, né? Nós estamos falando sobre o processo do crente, do cristão, e eu espero que todos nós possamos estar com um coração disponível nessa noite. O Senhor vai destronar esse ambiente em nome de Jesus. Amém? Abre tua Bíblia ali em Eclesiastes capítulo 9. Amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. A palavra de Deus diz assim. Eu estou usando uma NAA. E diz assim: que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Pai, é um prazer estar aqui na tua presença, Senhor, e ouvir a tua palavra. Pai, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor governe essa atmosfera. O Senhor tome esse ambiente, Deus, governe este lugar, Senhor. Que teu Santo Espírito, Senhor, abra a nossa mente para nova revelação, Senhor. Que nós possamos aí deste lugar, Deus, convictos do chamado, Senhor. Convictos do que o Senhor pontualmente está falando à sua igreja, Senhor. Pai, eu oro para que o poder do teu Santo Espírito destrone este ambiente, Senhor. Cause em nós, Deus, um santo desespero pela tua presença. Que nós não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma, mas renovados pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra nos acerte, Senhor, e nos transforme, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos estar falando sobre algo chamado santificação. Fala comigo, santificação. E se eu tivesse que colocar um tema central e sobre o que nós iremos falar, eu queria que tu falasse comigo assim: limpando as vestes, limpando as vestes e buscando óleo. Amém? Eclesiastes, Salomão, considerado depois de Jesus o homem mais sábio da Bíblia. Ele está deixando um conselho para nós, que eu considero muito pontual para os nossos dias. Eu considero muito pontual para aqueles que desejam entender o que é santificação. Santificação é um tema muito importante para os nossos dias, porque santificação fala dos preparativos de uma noiva que está a entrar com o noivo. Amém? Basicamente tudo que nós cantamos aqui, tudo que nós liberamos com as nossas palavras, com nossos cânticos, falam de uma noiva que está se santificando para um encontro. Mas existe toda uma preparação que nós como igreja precisamos ter para o dia em que nós nos iremos encontrar com Ele. Amém? E Salomão, ele deixa um recado para nós nesses dias. Amém? E ele diz assim: que as suas vestes sejam brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O óleo, ele é representado na palavra, e é representado pontualmente, né, nesse texto, como uma nova unção, ou como uma unção fresca do Espírito Santo.
E eu tenho visto que nesses dias, os jovens como nós temos procurado ambientes, nós temos procurado lugares onde é repartida essa unção. Mas poucos têm procurado o que inicialmente ele está falando no texto, o que é limpar as suas vestes. Quando a palavra está falando de vestes brancas, o Salomão ele está falando de um estilo de vida de santidade. Fala comigo, santidade. Nessa semana eu estava ali sentado almoçando e eu ouvi alguém falar sobre as linguagens do amor. Quantos conhecem, né? Algumas linguagens, né? Atos de serviço, né? Palavras de afirmação. Mas eu tenho visto que nós como geração, nós temos nos preocupado com liberar palavras de afirmação ao Senhor. Ele vai dizer na palavra, vocês me honram com seus lábios. Mas talvez, e com certeza muitos de nós temos o nosso coração longe. E a santificação nos traz de novo para uma revelação verdadeira sobre quem Ele é. Entendendo que Ele é um Deus santo. Ele se caracteriza. Então se você perguntasse, Bruno, qual é a linguagem do amor de Deus? Fala comigo, santidade. O que agrada ao Senhor, meu irmão, é olhar para os seus filhos agindo, atuando, eles interagindo com uma vida de santidade diariamente. Então, o que Salomão está liberando profeticamente para uma noiva que está se preparando para esse dia, é homens e mulheres, nós jovens, que busquem se adentrar dentro desse preparativo santo e limpar as suas vestes. Santidade, meus irmãos, e unção, eles têm que caminhar juntos. Mas quantos de nós temos procurado unção, temos procurado o assédio do Espírito Santo liberado com poder, amém? Eu sei que nós como jovens, nós estamos prontos para sermos usados com poder do Espírito Santo. Mas existe algo e um chamado pontual do Senhor para nós nessa noite, e é: limpem e se santifiquem. Busquem a santificação correta. Eles têm que caminhar juntos. Porém, nós agora estamos inseridos nesse processo que muitos teólogos chamam de santificação, né? Semana passada nós falávamos sobre justificação, que era o processo pontual em que o crente ele é decidido e ser tirado desse lamaçal, e ser tirado do barro, como nós costumamos falar. Mas a santificação é o processo de tirar o barro do crente, de se limpar e se lavar, para ele estar corretamente vivo diante dos olhos de Deus, amém? Então, a santificação, e eu anotei alguns pontos aqui, eu queria que você prestasse muita atenção, sim? Diga comigo assim: a única maneira de ter vestes brancas é através do sangue do Cordeiro. Através do sangue do Cordeiro, meus irmãos, é agora que nós podemos ter acesso àquilo que Gabi liberou aqui sobre nós nessa noite. Através desse sangue, e só através desse recurso santo que nos foi dado de graça, é que agora nós podemos andar e caminhar em santificação, limpos do pecado. Quando Deus ele fala de si mesmo e se revela a nós como um Deus santo, Ele automaticamente está falando que Ele não compactua com algo chamado pecado. Ele não compactua com tudo aquilo que está contrariamente agindo com seus princípios. Essa noite, uma noite de nós voltarmos aos princípios, voltarmos às raízes, voltarmos ao que nós aprendemos quando éramos mais novos, e de uma vez por todas andarmos nas bases que os nossos mestres, os nossos pastores já têm liberado sobre as nossas vidas.
E eu visto que nós temos nos visto danificados, porque nós temos esquecido estes princípios. A santificação, meus irmãos, é a base prévio a algo chamado glorificação. Você sabe que a santificação é um passinho atrás do que nos espera, a glória eterna. Mas cabe à igreja. A justificação estava e foi por causa do Senhor na cruz, mas a santificação é uma ação de uma igreja santa, uma igreja pura, agradável, que não buscará se manchar com os princípios vergonhosos deste mundo. Eu creio que o Senhor nessa noite está nos chamando para essa qualidade de ações. Quantos têm se preocupado? Você consegue saber que a santificação é um estilo de vida? Abre comigo ali Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O sangue de Jesus, meus irmãos, nós precisamos voltar a falar sobre o sangue de Jesus. Sabem por quê? Porque o sangue de Jesus é o recurso que foi liberado para a igreja se santificar. O sangue de Jesus que nos foi dado e foi derramada nessa cruz, é o recurso que nos limpará, para nos mantermos purificados nos últimos dias. Amém? E eu vejo que aí no Apocalipse nos é dada uma profecia. Veja comigo no texto: estes são os que vieram. Esse verbo ele está no presente e no passado. Vieram, ele está no passado. Sabe por quê? Porque o que João estava vindo era uma igreja gloriosa, que tinha sido lavada nesse sangue. Que mais diz o texto? Eles lavaram as suas vestes, lavaram. Mais uma vez está João escrevendo um verbo no passado, falando de gente que tinha se preocupado com branquear as suas vestes. O que é isso, Bruno? É uma igreja que se preocupou com viver um estilo de vida santo, que não honrou a Deus somente com os seus lábios, que não chegou até esse lugar só por algum tipo de barganha, por algum tipo de benefício, mas que realmente decidiu se santificar e se mostrar santo diante não dos homens, mas de Deus. O que o apóstolo está falando aqui para nós é que ele nos últimos dias estava vendo uma igreja que, olha, mesmo tendo passado grande tribulação, mesmo tendo passado por tribulações numerosas, por provações, por ataques, por ciladas inflamadas do inferno, eles continuaram se branqueando nesse sangue. Então, meus irmãos, só através do sangue de Jesus é que nós podemos acessar a esse processo chamado santificação. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele recai sobre as nossas vidas. Queria que você estendesse assim a sua mão. Você que recebeu esse sangue, você que agora está inserido nesse processo, você que agora não é olhado mais por seus erros,
Você que agora não é mais olhado por aquilo que você fez no passado, mas agora nós conhecemos aquele que experimentou o caminho fora da sepultura. E agora nós somos santificados através desse sangue que caiu sobre as nossas vidas. Olha aqui para mim. No Antigo Testamento, as leis levíticas para um israelita, para o povo de Israel, ele ser aceito e ser perdoado, ele precisava pegar um cordeiro do meio do seu rebanho, um cordeiro que não podia ter nenhum defeito, um cordeiro que precisava estar limpo, puro, sem nenhum tipo de mancha. Esse era o requisito para um israelita ser perdoado dos seus pecados. Uma vez que ele escolhia, ele levava esse cordeiro para alguém, um sacerdote. Agora esse sacerdote, ele analisava o cordeiro, ele analisava esse animal, e se ele não tinha defeito, ele sacrificava ele, né? E agora sim, os pecados daquele israelita eram perdoados. Agora sim, ele sim era aceito, ele era lavado, perdoado através desse processo. Mas agora em João capítulo 1, meus irmãos, não tem como nós ficarmos estáticos quando nós ouvimos essas palavras. O profeta, depois de 400 anos de silêncio, depois de 400 anos de indiferença do povo de Deus com Deus, agora ele consegue avistar: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, se antes era analisado o cordeiro e não o pecador, o que é analisado em nós não somos nós, é o Cristo em nós. O que é analisado para nós entrarmos e sermos santificados não é mais o que nós fizemos, não é os nossos pecados cometidos, não é a culpabilidade que foi escravizada sobre as nossas vidas, mas agora é um definitivo sacrifício. Esta noite eu vim a declarar aqui o definitivo sacrifício de Jesus. Nessa noite eu vim aqui a denunciar tudo aquilo que tem incomodado as nossas vidas, tudo aquilo que tem tentado reduzir a verdade de que o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas tem nos tirado do nosso propósito. Sendo que o propósito original da igreja é se santificar para se encontrar com esse cordeiro. Certa vez, o evangelista chamado Reinhard Bonnke, quantos conhecem? Ele tem um livro chamado Evangelismo com Fogo do Espírito. Esse evangelista, ele estava sendo questionado por um teólogo. E esse teólogo perguntou para ele: se o sangue de Jesus, se esse sangue, ele é definitivo sobre a vida deste mundo, se ele é definitivo sobre os pecados dos homens, como é que continua acontecendo maldade no mundo? Como é que continua tendo prostituição? Como é que continua existindo divórcios? Como é que continua existindo divisões? Como é que existem ainda jovens afastados da igreja? E Reinhard, ele respondeu com outra pergunta muito peculiar, que ele diz assim para ele: você acredita que existe o sabonete? Você acredita que existem fábricas de sabonete? E o ateu falou para ele: acredito. Então por que existe tanta gente fedida no mundo? Então por que existe tanta gente que não consegue cheirar bem? Porque não basta só com saber que o sabão existe, meu irmão, basta aplicá-lo, colocá-lo no seu devido lugar.
O sangue de Jesus vem da mesma forma para lavar homens e mulheres que no tempo passado eles estavam insertados no lamaçal, mas agora pela graça do Senhor eles foram erguidos, levantados, e assim esse sangue caiu sobre eles para santificá-los e levá-los a viver de glória em glória. Então não basta, Bernardo, só saber que o sangue de Jesus existe. Se nós não buscarmos o tempo inteiro aplicá-lo nas nossas vidas, nós não estaremos vivendo a santificação que nós achamos que estamos vivendo. Quantas vezes você lembrou do sacrifício de Jesus nessa semana? Quantas vezes você agradeceu por isso? Veja que esse Cordeiro perfeito, que não tinha pecado, que não tinha defeito algum, ele foi levado para dessa forma carregar os nossos pecados. Quantos tínhamos pecado um dia? Ou quantos ainda cometemos? Mas aquele bem-aventurado é aquele que se lembra do sangue de Jesus. Bem-aventurado é aquele que se lembra do seu sacrifício. E ele diz: Jesus, derrama o teu sangue sobre mim. Santifica-me, porque o teu sangue é como perfume derramado sobre uma noiva que está se preparando para um encontro santo contigo. Sabe, meu irmão, a vinda de Jesus, ela não vai ser um cenário romântico. Ele vai ser um cenário pesado. Vai ser feliz e alegria para aqueles que se santificaram, mas para aqueles que não procuraram se santificar, será tristeza. E nós veremos esse céu se rasgar, e virá dos céus um homem encharcado de sangue, e ele está à procura de uma igreja, ou melhor, de uma noiva que o receba banhado no seu sangue. Cara, que encontro maravilhoso isso. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero te dar 1 minuto para agradecer por isso. Os nossos cultos precisam voltar, Vilar, a continuar falando do sacrifício definitivo de Jesus. Os nossos cultos precisam renovar mais uma vez as nossas pregações e nós falarmos daquilo que nós vivemos. Porque o sacrifício de Jesus, só o único e suficiente sacrifício, é por aquilo que nós estamos aqui. É por causa disso que nós estamos participando desta comunhão. Então agradeça ao Senhor com a sua vida. Sabe, santificação e nós vivermos uma vida tão sensíveis ao Espírito Santo, que quando nós erramos, imediatamente já nós ouvimos esse Espírito, que não é qualquer Espírito, é um Espírito Santo. É um Espírito Santo, e não foi dado para qualquer, foi dado para pecadores como nós. Onde nós temos deixado o Espírito Santo? Aonde nós temos guardado Ele? Sabe, meu irmão, o que eu vim aqui a propor para você é um estilo de vida. Um estilo de vida no qual você sai e para onde você for, você é constrangido por esse Espírito. Sabe, não tem coisa melhor do que você às vezes errar, mas saber que Ele está aí e ouvir a voz dEle dizendo: tu errou, tu pecou. E ali nós somos voltados a um verdadeiro, fala comigo, arrependimento.
Sabem como nós viveremos um avivamento dentro dessa igreja? Sabem como nós iremos a viver finais de semana diferentes? Quando em nossas reuniões existe arrependimento verdadeiro. Quando no nosso meio existe homens e mulheres que possam olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo. Porque o caminho, meu irmão, para o avivamento, ele está pavimentado por arrependimento. Ele está pavimentado por gente genuína. É isso que nós precisamos entender nessa noite, amém? Mais um ponto aqui. Diga comigo assim: viver um estilo de vida de olho fresco. Fala comigo, olho fresco. Uma vez que nós entendemos o sacrifício de Jesus, agora nós somos renovados na mente. Agora a nossa mente se abre e acontece o que pela vontade de Deus nos foi liberada. Renovem as suas mentes. Transformação, metanoia. Agora sim, o cristão, ele começa a entender: caramba, foi de graça, foi gratuito. Eu não posso desperdiçar o que foi me dado, porque não foi me dado qualquer um. Foi me dado o Filho unigênito de Deus. Foi me dado o Filho limpo. Foi me dado um Cordeiro sem defeito. Agora ele começa a entender e ele faz o que Salomão fala aqui: e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Sabe, meu irmão, tem gente que está buscando e vive na busca de fogo, traz fogo, traz fogo, traz fogo. Tem uma conferência lá, eu vou lá atrás porque lá tem fogo. Chegou final de janeiro, lá tem o Vidas para Cristo, eu vou atrás de fogo. Mas eu sinto que o Espírito Santo está nos trazendo algo lógico nessa noite. Sabe por quê? Porque mais lógico do que você andar atrás de fogo é você entender que você pode buscar o óleo do Espírito Santo e manter esse fogo aceso pessoalmente. A santificação é um estilo de vida de intimidade com Deus. Sabe quando você às vezes entra numa fofoca? Quando às vezes você foi para a intercessão, você começou orando, daqui a pouco começaram testemunhando, daqui a pouco começam a falar de alguém, e a intercessão se tornou uma intercessoca. Mas ali vem a doce voz do Espírito Santo. Ele diz: ei, isso não está certo. A doce voz do Espírito. E Ele provoca em nós um sentimento verdadeiro de arrependimento. Esse é o estilo de vida. Alguém que vive diariamente à procura de óleo fresco. Quando eu falo de óleo, eu estou falando de busca pessoal de Deus. Quando eu venho falar de óleo aqui nas Escrituras nessa noite, eu venho propor para você uma vida de santificação que se sustente com aquilo que busca diariamente nas Escrituras, com aquilo que você está buscando pela sua própria conta. Abre comigo ali Mateus capítulo 25, a partir do verso 8. A palavra de Deus diz assim: dê a nós e assim prudentes disseram as prudentes: dê a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão os que vendem e comprem óleo para vocês. Óleo fala de intimidade.
Lamparina fala de ministério. E o problema da nossa geração é que muitos têm procurado óleo só para o ministério e não óleo para agradar a Deus. É que muitos têm procurado óleo não para se santificar, mas para se beneficiar do que nós vivemos aqui dentro. Pensa comigo, todas elas eram virgens. E eu anotei umas semelhanças aqui entre elas. Primeira, externamente as 10 virgens eram iguais. Será que isso é aplicável nos nossos dias hoje? Olhe para a pessoa que está ali do seu lado. Aparentemente todos estamos iguais. Todos viemos aqui fazer as mesmas coisas. Aparentemente todos viemos a buscar alguma coisa aqui. Mas não significa que todos sejam prudentes. Outra característica é que as 10 tinham lâmpadas. Sabe o que significa isso, meu irmão? É que todas elas tinham condições e estrutura para queimar e se santificar. Quais são as condições que o Senhor tem te dado para te santificar nesses dias? Qual tem sido as estruturas que o Senhor tem te dado para você? Talvez uma Bíblia, talvez uma escola, talvez um líder, talvez um evangelismo. Só que tem algo muito penoso nisso daqui, meus irmãos. É que Jesus não vem a procurar gente com boa estrutura. Jesus vem procurar gente que está queimando apaixonadamente por Ele. Jesus vem a procurar gente que está se santificando e que está procurando e buscando óleo no secreto. Vocês lembram da viúva em 2 de Reis, capítulo 4? Aonde que foi multiplicado o óleo, meu irmão? Aonde? Entrou no quarto, fechou a porta e o óleo multiplicou. Porque o óleo é algo que você busca no secreto, não é algo que você busca publicamente. A nossa vida, meus irmãos, de oração, ela precisa voltar aos começos. Eu tenho falado constantemente nesses dias, meu irmão, que nossos dias atuais sejam invadidos com a paixão dos primeiros. Que nós sejamos santificados e busquemos santificação como nós buscávamos antes. Você lembra quando você entendeu isso? Quando você entendeu o sacrifício de Jesus? Você se preocupava com não errar. Você se preocupava com não se envolver com coisas pecaminosas. Claro que é duro nós falarmos disso, mas é necessário, porque eu desejo ver uma noiva que está sendo treinada e preparada. Nos foi feito o convite nessa noite, e lavem as suas vestes e coloquem óleo fresco sobre vocês. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: nessa noite o Senhor tem óleo fresco para nós. Nessa noite o Senhor tem óleo fresco para nós. Eu sinto que estamos prestes a ter e perceber um derramar do Espírito Santo aqui. Amém. Última característica dessas virgens era que todas estavam com a luz acesa no começo. Todas elas começaram se santificando na sua caminhada, mas no final não todas elas entraram. Não todas elas conseguiram acessar a esse banquete. Quantos têm procurado se preparar nesses dias? Quantos têm pedido assim de coração: Senhor, o Senhor me mandou a não me misturar com as coisas deste mundo. O Senhor me mandou a não viver de forma pecaminosa. Senhor, santifica a minha vida. Santifica a minha vida, santifica a minha vida, santifica a minha vida. Homens e mulheres como nós, jovens, precisamos voltar a entender esses princípios. Sabe por quê? Porque nós estamos na finalidade dos dias aqui. Nós estamos já concluindo uma jornada.
que desde milênios atrás tem começado para a sua igreja. Sabe, eu sinto de forma palpável o que o apóstolo João fala na primeira carta. Ele diz: filhinhos, esta é a última hora. Filhinhos, esta é a última hora. Então, se faz 2000 anos atrás era a última hora, provavelmente atualmente estão faltando segundos. Estão faltando pouquinho tempo para nós nos encontrar com Ele. A minha pergunta é: você tem se mantido virgem? Ou você tem se misturado com outras coisas? Você tem buscado ser prudente? Quando eu falo de prudência, eu falo de cuidado. Quero que se coloque de pé comigo ali.